E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje do tema de governabilidade, de governança e de accountability. Tudo isso dentro da administração pública. Bora lá. Governabilidade se refere à capacidade política de governar, ou seja, a governabilidade é resultante da relação de legitimidade do Estado e do seu governo. Legitimidade, pessoal, é a aceitação e o reconhecimento da autoridade ou do poder de um governo. Então, governabilidade salva isso aí que vai te ajudar muito nas questões. É capacidade política de governar, tá? A governabilidade se refere às condições sistêmicas gerais por meio das quais se dá o exercício do poder em determinadas sociedades, tais como as características do sistema político, a forma de governo, a relação entre os três poderes, o sistema de intermediação de interesse, sistema partidário e etc. Tá? Trouxe aqui também para ti três quadradinhos aqui que são as dimensões da governabilidade. O primeiro se refere aos problemas críticos, o segundo, a mobilização de meios e o terceiro, a liderança do Estado. Sobre os problemas críticos, a gente tem que a governabilidade possui a dimensão de ser a capacidade do governo para identificar os problemas críticos e formular políticas públicas adequadas ao seu enfrentamento. Sobre a mobilização de meios, a gente tem que a governabilidade, nessa dimensão, né, ela é a capacidade governamental de mobilizar os meios e recursos necessários à execução das políticas, bem como a implementação dessas políticas, claro, né? E sobre a liderança do Estado, a gente tem que a governabilidade é a capacidade de liderança do Estado, sem a qual as decisões seriam inócuas e sem nenhum efeito na sociedade, né? Então, a gente pode concluir que a governabilidade é um conjunto de atributos que são essenciais ao exercício do governo. E sem esses atributos essenciais, o poder não consegue ser devidamente exercido naquela sociedade, tá? Então, ó, capacidade política de governar. Tá? Exercício de poder, né, que se refere à política, vai por aí que você consegue diferenciar de governança bem tranquilo, tá bom? Governabilidade, então, que mais três conceitos, né, antes de falar os conceitos, mais três conceitos importantes, relevantes, que já caíram em prova e podem cair novamente. Primeiro, governabilidade consiste no poder que um governo possui para governar, justamente o que eu falei no slide passado, que advém de sua legitimidade democrática e da legitimidade política que esse governo possui da sociedade civil. Governabilidade se refere às condições do ambiente político em que se efetivam as ações do sistema de governança, que podem gerar legitimidade das ações empreendidas, credibilidade e imagem pública positiva. E governabilidade se refere ao poder político em si, que deve ser legítimo e contar com o apoio da população e dos seus representantes. No resumo, a governabilidade se refere às condições sistêmicas gerais por meio das quais se dá o exercício de poder em alguma sociedade. Então, é um conceito que se associa à capacidade política de governar e à legitimidade desse governo. Então, se um governo possui o apoio do povo e do poder legislativo, ele possui governabilidade, beleza? Tranquilo, né? A governança, por sua vez, e que já é um próximo conceito, né? A governança, por sua vez, decorre da capacidade financeira e administrativa. Olha as palavras-chave. A governança, por sua vez, decorre da capacidade financeira e administrativa em sentido amplo do governo realizar políticas públicas, ou seja, envolve a capacidade da ação do governo de implantar as políticas públicas e atingir as metas coletivas. Segundo o TCU, são apresentados aí três aspectos distintos, né, de governança. O primeiro, regime político, que é a forma de regime político que se dá nessa governança. O segundo, fala sobre o exercício da autoridade, que é o processo pelo qual a autoridade é exercida na gestão dos recursos econômicos e sociais de um país, sempre em prol do seu desenvolvimento, óbvio.
E terceiro, o exercício de funções, que é a capacidade dos governos de conceber, formular e implementar políticas e exercer suas funções, tá? Tem ainda um conceito muito interessante do Banco Mundial sobre governança, que diz que é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos econômicos e sociais de um país, com vistas ao seu desenvolvimento, beleza? Enfim, voltando aqui para o TCU, se essas funções, ou para que essas funções, essas três funções aqui, sejam executadas de forma satisfatória, alguns mecanismos devem ser adotados nessa gestão pública. A liderança, a estratégia e a accountability, que você vai ter aqui como no sentido de responsabilização, beleza? Enfim, mais conceitos aí de governança importantes que já caíram em prova e com certeza podem voltar a cair, tá? Governança envolve o modo ou a forma pela qual o governo se organiza para prestar serviço à sociedade, o modo ou a forma de gestão dos recursos públicos, o modo ou a forma como divulga suas informações, o modo ou a forma como se relaciona com a sociedade civil e o modo ou a forma como constrói os arranjos ou acordos institucionais necessários. Tô gripado desde sempre, né? Então, segue o jogo. Governança pública é compreendida como a capacidade de governar, capacidade de decidir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população, preservando o equilíbrio de poder e interesses entre governo, administração pública e sociedade. Então, a governança, em resumo, é a forma pela qual o governo exerce o seu poder, ou ainda a forma com que os recursos do Estado são gerenciados pelo governo, mas vamos colocar assim. Enfim, é a capacidade do governo de implementar políticas, né? E formular também, né? Decidir e implementar. Enfim, de formular e implementar políticas públicas, tá bom? Isso é governança, né? Deu para dar uma diferenciada aí de governabilidade? Espero que sim. De acordo com o referencial básico de governança, as funções públicas, as funções principais ou básicas da governança são avaliar, monitorar e direcionar. Avaliar, o que é? A governança deve avaliar o ambiente, o cenário, os desempenhos, os resultados atuais, o resultado que se pretende atingir, né? Monitoramento diz relação ao quê? A direcionar e orientar a preparação. Desculpa, aqui é direcionamento, né? Falei monitoramento. Monitoramento é acompanhar, li uma palavra e falei sobre outra, né? Monitoramento é acompanhar os resultados, é acompanhar o cumprimento das políticas, é o desempenho dos planos públicos, né? Comparar com as metas que foram estabelecidas e as expectativas de quem está interessado naquele cumprimento. Isso é que é monitoramento, né? Aí o direcionamento, direcionar é que tem essa orientação de preparação, como é que eu vou articular, como é que eu vou coordenar os meus planos políticos, as minhas políticas em si, como é que eu vou alinhar isso com as minhas funções organizacionais, como é que eu vou atender às necessidades de quem está interessado, né? Meus cidadãos, meus usuários do serviço, a sociedade como um todo, e como é que eu vou assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos. Aí depois eu monitoro, né? Esse referencial básico de governança do TCU fala de avaliação, direcionamento e monitoramento. A ordem aqui faz mais sentido se for trocada, né? Monitoramento depois do direcionamento, claro. Enfim, os conceitos são independentes, mas a ordem faz mais sentido se for trocado um do outro. Então, governabilidade e governança são conceitos que estão interrelacionados, ou seja, estão intimamente relacionados, né? Você pode pensar num exemplo, por exemplo, né? Num caso em que um governo esteja com a sua governabilidade comprometida. Por exemplo, teve um rompimento aí de princípios democráticos, tá? Então, o governo está sem o apoio da população, ou seja, sem governabilidade. Consequência disso aí, a ligação entre governabilidade e governança, a implementação das políticas públicas, a execução de vários serviços públicos por este Estado podem estar afetadas. Então, a governança também fica prejudicada. Está vendo como a governabilidade alterou a governança, né? Se relacionou com ela de maneira íntima. E o governo não consegue implementar suas políticas, já que, por exemplo, está sem o apoio da população por um rompimento de princípios democráticos. Né? O oposto também vale? Vale sim. Né?
Se um governo que está com a governança prejudicada, ou seja, o governo não consegue gerir os recursos e implementar políticas públicas de forma eficaz e eficiente, com a consequência, a sociedade pode começar a ficar insatisfeita e diminuir esse apoio a esse governo. Aí o governo vai perdendo a governabilidade, né? Então, tanto a governabilidade vai afetar a governança, como a volta também é verdadeira. A governança pode prejudicar ou pode melhorar aí a governabilidade, né? Nos exemplos que eu te dei, tá bom? Por exemplo, no Brasil, nos anos aí 90, se você pegar o nosso Plano de Desenvolvimento, né, o nosso PDRAE de 1990, ou da época de 90, não foi o que teve com o Brasil nessa época, né? Por quê? Porque a falta de governança não reduziu a governabilidade. Então, a falta de capacidade de gerir e de implementar políticas não diminuiu a governabilidade, o apoio público do nosso gestor executivo a nível federal, né? Então, influencia, mas na prática pode não ser tão direto. Prejudica um, prejudica o outro, ou melhora um, melhora o outro. Essa relação é íntima, essa relação é profunda, mas ela nem sempre é direta. A accountability é um dos princípios de governança. Vamos chamar a partir de agora de responsabilização. O termo pode ser considerado como o conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os decisores governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações, garantindo maior transparência e exposição das políticas públicas. Qual que é a ideia aqui? Amigão, você está gerindo dinheiro público, você tem que prestar conta. Então, a ideia é justamente essa de responsabilização. Quanto maior a possibilidade de os cidadãos poderem discernir se os governantes estão em função de interesse da coletividade e sancioná-los apropriadamente, mais responsabilizável é um governo. Ou seja, o conceito de responsabilização está ligado estritamente ao universo político-administrativo anglo-saxão, né? É mais do lado de cá. Tá? O que a gente pode ver? Essa ideia de responsabilização se liga à transparência. É o dever que o administrador público possui de prestar contas, promovendo sempre a transparência das suas ações. E qual a consequência? Ele pode se responsabilizar pelos atos de sua gestão. Então, prestar conta, transparência e responsabilização. Tudo isso você resume em responsabilização e consegue ir voltando, tá? Esse conceito de accountability, ele nem sempre tem na doutrina, porque não conseguem fechar, até porque não tem essa tradução direta. Mas eu tentei te trazer aí 3 palavras-chave que no final culminam em responsabilização, beleza? Estão presentes quase sempre 3 dimensões: informação, justificação e punição. Informação, olha as palavras-chave, está relacionada ao conceito de transparência, tá? Transparência. Informação se relaciona ao conceito de transparência, ou seja, consiste na disponibilização das informações para que a sociedade tenha acesso às informações, né, claro, das decisões que foram tomadas pelos gestores públicos e consigam fazer um controle sobre aquilo. Justificação é na necessidade dos governos explicarem ou justificarem as decisões que tomam, tá? Então, eu tenho transparência, né, para poder saber, a população saber como é que foi usado aquelas verbas ou que decisões foram tomadas, não é só financeiro, lembre disso. Depois eu vou na necessidade deles explicarem, deles justificarem por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, né? Então, o gestor público, ele deve responder ao questionamento que a sociedade faz, sempre na ideia de justificar as suas ações e as suas decisões. Por fim, a outra dimensão é a dimensão da punição, da sanção, tá? Se você quiser colocar aí embaixo de sanção, colocar também aí responsabilização, coloque. O que isso quer dizer? Que nessa ideia de accountability, os governantes podem ser responsabilizados pelos seus atos, ou seja, não atuou de acordo com a lei, sofre sanção. Então, essa dimensão envolve os elementos que obrigam ao cumprimento da lei, certo? Mediante a utilização de sanções, é meio coercitivo, né? É a ideia que ele tem que prestar conta. Então, essas 3 dimensões aqui, da informação, da justificação e da punição, elas são utilizadas para quê? Para prevenir o abuso
uso de poder que os governantes podem fazer, né? Então, eu vou, dentro da informação, eu vou obrigar que as ações e decisões sejam executadas de forma transparente. Estou botando o dedo aqui na tela, né? Tem um mouse. Na justificação, eu vou forçar que esses atos e decisões dos governantes sejam justificados. E na punição, eu vou sujeitar os governantes a ameaças de sanções. Beleza? Alguma outra observação sobre governança, sobre governabilidade e sobre accountability, a gente pega na resolução de questões, tá? Bora lá? Bem tranquilo, já passei a ideia principal de cada um dos 3 termos. Agora, bora resolver questões. O princípio de accountability estabelece que os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação e responder integralmente por todos os atos praticados no exercício de suas funções. É isso mesmo, né? A accountability consiste no dever do administrador público de prestar contas e, como consequência, vai ser responsabilizado, vai responder pelos seus atos que foi praticado na sua gestão. Então, essa questão aqui, ó, tá corretinha, bem tranquilo. Governabilidade consiste na capacidade absoluta de governar, independentemente de apoio popular ou político. E aqui está errado, né? O CESP aqui errou nessa assertiva. A governabilidade consiste no poder que um governo possui para governar, que advém da onde? Da legitimidade democrática e do apoio, né? Ou seja, a legitimidade política que esse governo possui do povo, da sociedade civil, e do poder legislativo, que é o apoio político. Tá? Então aqui está errado, beleza? Como é que vai ser sem apoio popular ou sem apoio político, né? Não tem para onde correr. Estruturas de governança servem para maximizar conflitos, alinhar ações e trazer mais seguranças à instituição. Nada disso. Estruturas de governança, que está errado, servem para melhorar o desempenho organizacional, reduzir conflitos, nada de maximizar conflitos, né? Alinhar ações e trazer mais segurança para os proprietários ou para as instituições, nada de maximização de conflitos, beleza? A ideia é melhorar o desempenho organizacional, no caso aqui, público. A governança pública é caracterizada pelo atendimento dos interesses dos cidadãos por meio da implantação de políticas públicas, preservando-se o equilíbrio financeiro e os interesses do governo. É isso aí, tá corretinho, né? A ideia de governança se relaciona, sim, à implementação de políticas públicas, para, consequentemente, atender os interesses dos cidadãos. Então, bem certinho aqui esse conceito de governança, tranquilo. Próxima questão. Os problemas de governabilidade decorrem do excesso de democracia e do peso exagerado das demandas sociais. Aqui a gente já consegue ver que está errado, né? Não precisa nem entender de administração pública, basta ter um conceito de mundo, né? A legitimidade democrática, ele é um dos pressupostos da governabilidade. Então, como é que eu vou dizer que o excesso de uma democracia é um problema de governabilidade? Né? Aqui já mostra o erro da questão de cara. Quando o governo não tem legitimidade perante os cidadãos, é que surgem os problemas de governabilidade. Não é com excesso de democracia, né? Então, se você for estudar aí o Bresser, né, o nosso Bresser Pereira, ele vai dizer que os problemas de governabilidade, de maneira bem direta, não decorrem do excesso de democracia, do peso excessivo de demanda social, mas sim da falta de um pacto político com o poder legislativo, uma falta de coalizão de classes que vai ocupar esse centro aí do espectro político. Então aqui está errada essa questão. Após 4 anos de uma gestão insatisfatória do prefeito do município W, conhecido pelo slogan "Rouba mal faz", comédia. A população decide votar no candidato de oposição na eleição seguinte. A atitude do município W consiste em um exemplo de aplicação de... o exemplo aqui da questão, esse caso aqui, né, do roubo mais faz, a população não quer mais, é a típica espécie de controle, né, de controle social. Então, vai ser uma prestação de contas, uma responsabilização, vamos tirar esse cara do poder. Então, aqui vai ser o item A, o nosso gabarito, accountability vertical. Por quê? O accountability vertical, essa controle, essa prestação de contas que envolve a transparência de um governo, vertical é quando o cidadão, tá? Vou até colocar aqui na tela. O accountability vertical é quando o cidadão controla as ações dos governantes por meio de quê?
meios democráticos, né? Referendo, plebiscito, do voto, enfim, ou nesse caso aqui, mediante o controle social, que foi exercido, né, através aí do voto, foi na eleição, beleza? Então, nosso gabarito é letra A. Essa não reeleição do corrupto, do rouba mais faz, é uma punição pelos seus atos de gestão oriundos da população civil, dos cidadãos. Os cidadãos, na terceira dimensão aí da accountability, resolveu aplicar a punição de não mais reeleger o rouba mais faz, tá? As instâncias externas de governança são responsáveis por definir ou avaliar as estratégias e as políticas, bem como monitorar sua conformidade e desempenho. Não, né? É o contrário, não é externo. Como é que é externo que vai definir e vai avaliar as estratégias, né? As internas é quem define, é quem avalia a política, a estratégia, bem como monitora, né, a conformidade e o desempenho dessas políticas, tá? Então isso aí é uma vertente interna, não é uma vertente externa. A accountability é o elemento que efetivamente proporciona maior vínculo entre constituintes e representantes. Aqui está errado, tá? Não é o maior vínculo. A accountability, ela é o dever do administrador público de prestar contas. E aí, como consequência, eu responsabilizo aquele meu administrador pelos atos que eles praticam dentro da sua gestão. Então, se você for falar de vínculo, vai ser entre o vínculo entre os representados e os representantes, né? Ou seja, entre o povo e os governantes. Não tem esse termo aqui, constituintes, tá? Ele é um termo bem forte para essa questão e, ao meu ver, e do CESP também, torna este item errado. Os conceitos de governança e governabilidade ganharam bastante ênfase nos últimos anos, sendo que, letra A, então vamos falar de governança e governabilidade. Eu vou destacar porque é uma questão de itens, né? Letra A. Ambos os conceitos estão ligados ao exercício do poder, sendo que a governabilidade é aferida através do voto e a governança se expressa e essa pode ser medida mediante instrumentos de participação popular, né? Aqui está errado, tá? De fato, os conceitos estão ligados ao exercício, até colocar um xizinho para não ficar muito poluído, estão ligados ao exercício do poder, tranquilo. Mas a governabilidade se refere às condições sistêmicas gerais por meio das quais se dá o exercício de poder naquela sociedade. A governança, que é o nosso segundo tópico aqui, se relaciona pela maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais do país. Então não tem essa ideia aqui de participação popular e nem essa ideia do voto, né? Dei uma viajada aí para pegar quem não conhece esses conceitos, tá bom? Então essa letra A tá errada, bem tranquilinha, né? Letra B. Governança é um conceito aplicável exclusivamente às organizações privadas. Tentando destacar mais ficou ruim, peraí. Governança é um conceito aplicado exclusivamente... Nossa, eu não sei fazer voltando, né? Vamos tentar de novo. Vamos tentar indo. Governança é um conceito aplicável exclusivamente às organizações privadas, o qual, transposto para o setor público, assume a conotação de governabilidade das peculiaridades. Aqui está errado, né? Então, tentou confundir, governança e governabilidade são duas coisas diferentes, não tem essa mudança de nome e nem essa aplicação exclusiva às organizações privadas, beleza? E também está errado. Aqui, quem não conhece os conceitos, erra, né? Essa questão tem que saber os conceitos. Letra C. Governabilidade possui caráter instrumental, representando as relações entre os agentes públicos e privados que sustentam a governança, enquanto cognição da natureza extremamente política. Está errado, tá? Aqui você tem que ter a ideia, você tem que saber que esse caráter instrumental, quem tem é a governança, não é a governabilidade. Por quê? Porque a governança, ela é o braço operacional da governabilidade. O instrumento é o que se faz aplicado no dia a dia. Então, está mais ligado à governança do que à governabilidade, beleza? Letra C também está errada. Letra D. Governabilidade está ligada à capacidade política e às condições efetivas para governar, derivadas da relação da legitimidade do governo junto à sociedade.
Até aqui perfeito. Enquanto a governança envolve o modo, olha que bacana, como o governo se organiza para atuar. Então aqui está correto, tá? Não tem nenhum problema nesse item aqui. Os dois conceitos estão bons. Até destaca aí para ti, que está mais completinho e pode te ajudar em outras questões, beleza? Letra E. Apenas a governança é um atributo de atuação administrativa, sendo a governabilidade um efeito meramente circunstancial e exógeno, né? A ideia de exógeno aqui é externo. Não, senhor, tá? A governabilidade também é um atributo de atuação administrativa, então nosso gabarito aqui acaba sendo a letra D. A qualidade do marco regulatório de um país é mensurada por indicadores de governança pública, conforme os quais o governo deve ser capaz de implementar boas normas para subsidiar a condução de políticas públicas. É isso aí, né? A governança se relaciona à capacidade do governo de formular e implementar políticas públicas. Correto, bem leve, essa questão é bem tranquila. Os dados disponíveis no basômetro demonstram que a presidente Dilma Rousseff tem enfrentado maiores dificuldades na articulação de interesses do governo junto ao Congresso, especialmente na Câmara, em comparação aos governos FHC e Lula. Alguns dos seus aliados atribuem tal problema ao fato de a presidente fazer pouca interlocução política. O trecho apresentado, retirado do site do Estadão, representa um problema relacionado com o conceito de... esse texto aqui está falando da dificuldade, né, do governo Dilma, da presidente Dilma Rousseff, em articular as políticas com o Congresso Nacional, ou seja, da falta de apoio do Poder Legislativo. Então, o conceito relacionado à falta de governabilidade. Né? Essa falta de apoio do Poder Legislativo é falta de governabilidade. Então, nosso gabarito é letra A. Questãozinha, ou sabe o conceito ou não sabe, tá? Nada a ver com jurisdição, nada a ver com economia, nada a ver com legalidade. Bem direto, governabilidade ou governança. Ou sabe o conceito ou não sabe. Espero que você saiba. Na administração pública, o termo accountability inclui a obrigação de agentes públicos prestarem contas, a utilização de boas práticas de gestão e a responsabilização pelos seus atos e resultados decorrentes da utilização de recursos públicos. Exato, a questão trouxe o conceito correto e completo de accountability, então bem tranquilo, tá? As instâncias externas de governança responsáveis pelo exercício de fiscalização e controle são autônomas, mas podem depender de outras organizações. É assim, as instâncias externas de governança, elas são responsáveis pela fiscalização, pelo controle, né, enfim, de regulação, mas elas são autônomas e independentes, né? Como é que elas vão ser dependentes sendo externas para controlar e fiscalizar? Elas são totalmente autônomas e independentes. Se ela depender, como é que ela vai fiscalizar direito? Como é que ela vai controlar direito, né? Então, tá errada essa questão. Apesar de ser autônoma, ela é também independente, né? Não é dependente de outras organizações. Errada. O conceito de accountability aplicado ao setor público, entre uma de suas acepções correntes, corresponde a... Primeiro, vamos lá. Accountability, o que é? Dever do administrador público de prestar contas e, como consequência, ser responsabilizado pelos seus atos, tá? Letra A. Relação de legitimidade dos governantes para exercício de poder. Errado, né? Letra A aqui está errada. Isso aqui é a ideia de governabilidade. Letra B. Capacidade dos governantes de decidir e implementar políticas públicas. Aqui também está errado. Isso aqui é governança. Letra C. Prestação de contas pelos agentes públicos aos cidadãos e responsabilização por sua atuação. Correto. Nosso gabarito é letra C, tá? Letra D. Aplicação de mecanismo privado na gestão financeira. Nada a ver, fugiu. Adoção do orçamento por resultados a partir da convergência com normas de contabilidade privada. Nada a ver, também fugiu, né? Tentou confundir aqui um aportuguesamento, contas com orçamento e gestão financeira. Então, letra D e E também estão erradas. Nosso gabarito é mesmo a letra C. Acerca do conceito de accountability aplicado à administração pública, julgue o próximo item.
Trata-se de um mecanismo institucional por meio do qual os governantes são constrangidos a responder ininterruptamente por seus atos ou omissões na sociedade. Correto, né? Apesar da palavra constrangidos aí ser um pouco pesada, tá correto, não tem por que se confundir isso aí. É esse mecanismo de controle, de prestação de contas, de responsabilização. Eu te falei antes que os governantes são forçados a prestar conta, a responder contas. Isso é um constrangimento de maneira contínua, ininterrupta, constante, pelos seus atos ou omissões à sociedade. Então, tá certinho aqui. Talvez essa palavra constrangidos possa ter causado aí medo ou constrangimento, né, a algumas pessoas, mas não está errada. A ideia é justamente essa, constranger o cara a prestar contas para que ele haja na conformidade com a lei e com a moralidade. Entre os objetivos da boa governança no setor público, inclui-se garantir que a organização seja responsável com os cidadãos, mantendo-se por meio da transparência, informando sobre decisões e riscos. Perfeitos, né? Os princípios da boa governança, segundo o Banco Mundial aí, são transparência, accountability, equidade, responsabilidade, legitimidade, eficiência e probidade administrativa. A questão relacionou a boa governança aqui com o princípio de, responsabilidade, com os princípios de transparência e com o princípio de accountability, informando sobre decisões e risco, né? Então, show de bola, tá? Questão bem certinha aí e bem bonita. Essa é para quem sabe. Os conceitos de governança e de accountability, quando aplicados às organizações públicas, dizem respeito, entre outros aspectos, a... Primeiro, bora ver qual é o conceito de governança, né? Governança, o que é? Capacidade de implementação de política pública. Fica com isso aí, que já é bem bom para ti, né? E accountability, o que é? Relacionamento de prestação de contas com responsabilização, tá? Então, bora lá. Letra A. Capacidade de implementar políticas públicas e responsabilização dos agentes públicos. Exatamente o que eu falei, né? Gabarito, letra A. Letra B. Organograma representativo do conjunto de instituições, que está errado, já não é governança, nada a ver com isso aqui, né? Indicador de desempenho fiscal, também está errado. Você vai notar que muitas questões vão tentar te pegar assim, ó. Tá vendo o termo aqui, accountability? Não dá uma ideia de contabilidade, de coisa financeira, de dinheiro, né? Mas não é, tá? A responsabilidade é de todos os atos de gestão, não é só de dinheiro, certo? Isso aqui tenta pegar no aportuguesamento falho da palavra. Então, quando a questão te trouxer fiscal, contabilidade, dinheiro, abre teu olho que ela pode estar querendo te pegar, beleza? Governança, índice de aprovação social popular, tá errado, tá? E prestação de contas ao cidadão, não é só a prestação de contas, né? É prestação de contas relacionada à responsabilização. De toda forma, esse item tá errado. Letra D. Poder formal otorgado com base na legislação e poder efetivo, decorrente da legitimidade junto à sociedade. Nada a ver, né? Errado também. Letra E. Sistema de freio e contrapeso entre os diferentes poderes. Está errado também, tem nada a ver. E gestão por resultados. Também tem nada a ver. Você pode colocar dentro do sistema de gestão por resultados, mas não é gestão por resultados. Nosso gabarito é mesmo a letra A. Liderança, estratégia e controle são considerados exemplos de mecanismo de governança. Show de bola, isso mesmo. Tá? Esse aqui é o TCU. O TCU é quem tem esse documento, né? O TCU diz que governança é um conjunto de controle, estratégia e liderança posto em prática para avaliar, para direcionar, para monitorar, para conduzir a gestão através de políticas públicas e prestação de serviços que interessam à sociedade. Então tá corretinho aqui, bem bacana essa questão. Accountability consiste no dever do cidadão de realizar o controle social da administração pública. Está errado, tá? Aqui vai pegar o cara que só viu a ideia de controle, que não entendeu muito bem o conceito, que acha que é controlar a administração pública, né? Mas quem tem o dever de ser transparente, quem tem o dever de prestar contas, é o agente da administração pública. Não é o dever do cidadão de realizar o controle social. Não, isso aqui é uma consequência e não é um dever. Ele olha se ele quiser, né? Quantas vezes você já abriu aí portal de transparência atrás de checar a licitação se é válida ou não? Aposto que nenhuma. Então, você não tem esse dever, né? Você continua seguindo sua vida. O cidadão, na verdade, ele tem direito de acessar as informações prestadas pelo administrador. Enfim, ele tem o direito e não o dever de realizar o controle social. Quem tem o dever de prestar contas, ser transparente e ser responsabilizado ou não pelos seus atos é o administrador. Então, questão errada.
Ética, transparência e responsabilidade social são os princípios que sustentam o conceito de governança na gestão pública, né? Tranquilo, tá? A questão usou aqui os princípios da boa governança que foram elencados por Matias Pereira. Conformidade, prestação de contas responsável, transparência e relações éticas. Então, a questãozinha tá correta. Governança pública refere-se à forma de gerenciamento de recursos de um país. Meio aberto, mas ok. Um de seus princípios basilares é, letra A, transparência, que envolve a disponibilização de informações como estratégia de combate à corrupção. Letra A, né? A ideia de combater o abuso de poder aí e a corrupção. Tá correta a letra A, não vi nenhum erro. Mas vamos para as outras. Letra B, cidadania, que é obtida com a participação compulsória de cidadãos em conselhos populares. Está errado, né? Essa participação deve ser estimulada, deve ser promovida, deve ter um sistema de educação para que as pessoas tenham essa participação em conselhos, mas essa participação não é compulsória, tá? Letra C, accountability, que se refere à capacidade do Estado de executar sua gestão e implementar políticas públicas, né? Tá errado. Tipo assim, a accountability, ela é um dos princípios da governança, essa prestação de contas responsável, mas esse conceito está errado. Ele descreveu o que é governança. Esse conceito aqui é de governança, não é de accountability. Então, a questão pecou nisso aí, beleza? Letra D. Responsabilidade civil, que se refere à pressão popular para o cumprimento das normas da administração pública. Errado. A pressão popular para o cumprimento de normas da administração pública, ela se dá pela accountability vertical ou até pelo controle societal, não é pela responsabilidade civil. Letra E. Economia de custos, o que exige que o Estado privilegie o menor custo em todas as suas compras e contratos. Não é, né? A economia de custos, ela não é um dos princípios da governança. E nem sempre o menor custo é que vai trazer a melhor vantagem ou que vai dar a melhor contratação, né? Você tem que olhar, por exemplo, qualidade, não só custo, beleza? Então, nosso gabarito é mesmo a letra A. Accountability se refere às condições de um Estado para o uso de sua autoridade política na proposição de políticas públicas, tá? Isso aqui é governabilidade, certo? Não é accountability. Esse grau de exercício de autoridade política para fazer as coisas acontecerem se refere à governabilidade. Accountability, o que é? Dever do administrador público de prestar contas, ser responsabilizado pelos atos praticados em sua gestão. Então aqui, ó, é errada. E é isso, espero que você tenha gostado, principalmente que você tenha aprendido. Bons estudos!